Saudações rubro-negras, Fla geniais. Paquetá marca no clássico. Felipe Luiz abre o jogo sobre posição, elogia Pulgar, banca o goleiro e manda recado antes da Recopa. O Flamengo venceu o Botafogo e agora mira o Lanús com moral lá em cima. Vem entender tudo comigo, meu querido, mas antes de tudo, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Fla genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. O Flamengo está na semifinal do Carioca. E mais do que isso, está dando sinais claros de crescimento no momento mais importante da temporada. A vitória por 2-1 sobre o Botafogo, no estádio Newton Santos, colocou o time de Felipe Luiz frente a frente com o Madureira, na semifinal do Campeonato Carioca. Mas o que realmente chamou a atenção foi o discurso, né? As escolhas e principalmente Lucas Paquetá. Sim, ele, o camisa 10, marcou seu primeiro gol nesse retorno ao clube. E num clássico, né, que chama ainda mais atenção, jogando como segundo volante e depois mais centralizado no ataque. Ele mostrou algo que o torcedor queria ver: intensidade, entrega e presença na área. E aí vem a frase que está bombando hoje, né? Eu o prefiro mais perto da área. Essa declaração de Felipe Luiz sobre Paquetá não é qualquer coisa, é praticamente uma pista tática do que pode vir pela frente. Ele deixou claro, já viu quase todos os jogos da carreira do jogador, inclusive quando atuou como 9 no Lyon, e enxerga no Paquetá um atleta completo, mas com um faro de gol. E eu concordo, né? Quando ele pisa na área, algo diferente acontece. Tem leitura de espaço, tem tempo de bola, tem personalidade para decidir. Isso não se ensina, cara. Isso é jogador de elite. Foi o que eu disse no vídeo anterior, que eu vou colocar aqui, ó, tá? Para vocês assistirem. O tempo está começando a mostrar exatamente isso, né? No início era precipitação, era meme, era superestimado, era não precisava. Agora, quando ele entra na área, o jogo muda e ainda tem gente que insiste em minimizar. Estamos falando, sim, de uma das maiores contratações do Flamengo em termos de auge de carreira. E eu não estou falando de nostalgia, não. Estou falando de contexto histórico. Desde que Romário voltou do Barcelona em 1995, logo após ter sido eleito o melhor do mundo, o Flamengo não repatriava um jogador tão consolidado, tão no auge técnico e com mercado europeu ativo, né? Isso eu posso dizer até do Chelsea, né, que tentou, e outros times da Europa que tentou atravessar a negociação do Flamengo para ficar com o Paquetá. E por escolha dele, ele voltou ao Rio de Janeiro, voltou ao Flamengo, o clube de coração dele. Isso é fato, tá? Mas para alguns, inclusive youtubers e certos jornalistas, quando o assunto é Flamengo, sempre existe uma piada pronta, sempre existe uma ironia engatilhada, sempre existe um esforço para diminuir. Se contrata, é soberba. Se não contrata, é omissão. Se o jogador demora 3 jogos, 5 jogos para engrenar, é fracasso. Existe uma má vontade estrutural, né, no Brasil inteiro contra o Flamengo. Isso é uma realidade, pessoal. E não é crítica técnica. Crítica técnica é saudável. O que existe muitas vezes é recalque travestido de análise. O problema é que o campo responde, né? E quando responde, desmonta, no caso, né, a narrativa criada e sempre desfavorecendo o Flamengo. O tempo está começando a colocar as coisas no lugar. E quanto mais ele pisa na área, a gente falando de Paquetá, mais fica claro, não é rap, é nível. E quem, no caso, tentou transformar isso em piada agora precisa fingir que sempre acreditou. Meus queridos, mas não foi só o gol, né, que agradou o treinador. Felipe destacou o trabalho defensivo do meia, concentração, intensidade, sacrifício. Isso mostra uma coisa importante: o Flamengo não quer apenas talento,
que é compromisso coletivo. E quem não fizer vai estar fora desse time. Quem não tiver esse comprometimento coletivo, que é ajudar defensivamente no que puder, não entra nesse time. E aí a gente entra em outro ponto que está repercutindo forte, né? Pulgar. O chileno marcou novamente, né? Já tinha marcado contra o Vitória e marcou de novo, né? Agora contra o Botafogo. Mas o técnico fez questão de valorizar o que quase ninguém vê. Segundo ele, o que o Pulgar faz sem a bola é uma barbaridade. E aqui vai minha opinião. Quando o treinador começa a exaltar, né, o jogador pelo trabalho invisível, é porque ele virou peça-chave, né? Já é peça-chave há muito tempo. Felipe Luiz sempre elogia o Pulgar, em todas as coletivas praticamente. E hoje o equilíbrio do meio-campo. Ele permite que os criativos joguem, né? Eu já tinha falado dele no vídeo passado, né? Inclusive citando o golaço que ele fez contra o Vitória, né? Ali você vê o que ele tem de diferente. Qualidade técnica acima da média e decisão. É um jogador completo. Mas existe um ponto que muita gente não percebe. Para que os outros criativos do time joguem, ele se sacrifica, né? Ele pisa menos na área porque equilibra o time. Ele recua para organizar, ele fecha espaços, ele dá sustentação para que os pontas e os meias tenham liberdade. Só que quando ele pisa na área, meu irmão, ele é decisivo, ele resolve, cabeceia bem, chuta com qualidade, cruza com precisão, bate falta, coisa que ele não faz porque tem Arrascaeta, tem outros que assumem essa responsabilidade. É raro encontrar um jogador que entrega tudo isso no mesmo pacote. É defensivamente, defensivamente nem preciso, né, me alongar. Ele recompõe, ganha duelo, protege a linha defensiva, é intensidade com inteligência, intercepta bolas antes de chegar nos atacantes. Por isso eu digo, ele é um ponto de equilíbrio. Sem esse equilíbrio, o time pode até ter talento, mas não tem fluidez, né? Quando ele está bem posicionado, né, fisicamente e taticamente, o Flamengo joga em outro nível. O time ganha cadência, ganha controle, ganha agressividade organizada. Ele não é só mais uma peça, né? Ele é um encaixe que permite que o modelo funcione em altíssimo nível. E talvez por fazer o trabalho invisível, muita gente não valorize como deveria. Mas quem entende minimamente de dinâmica de jogo, sabe. Todo grande time precisa de um jogador que equilibre liberdade e responsabilidade. E hoje, esse jogador tem um nome que se chama Pulgar. Tá? Outro assunto quente foi o goleiro André, né? Depois de uma falha, Felipe Luiz não titubeou, bancou o jogador, disse que o goleiro precisa de sequência, ritmo, confiança e cravou que ele ficaria no gol até nos últimos, né, minutos e também continuaria no gol se caso tivesse sido empate, né, essa partida contra o Botafogo, e ele ficaria para também defender os pênaltis, né? Pessoal, vamos ser honestos. Ele falhou no gol, sim. Falhou, cara. Falhou. O André poderia ter tido uma reação melhor no lance, poderia ter atacado a bola com mais firmeza, né? Com mais velocidade, com mais intensidade, isso é fato. Mas vamos analisar a jogada completa, né? O Barbosa cabeceou sozinho. E aí está o ponto principal, né, da jogada. O Pulgar não soltou com ele. Não disputou no tempo da bola, né? Não atacou o espaço. E quando você permite que um zagueiro alto cabeceie sem pressão, a chance de gol aumenta drasticamente. Eu enxergo a falha do André. Fato. Mas para mim a falha do Pulgar é mais grave, porque o erro do goleiro acontece depois, né? Depois que o erro defensivo já criou a situação ideal para o zagueiro. Se o Pulgar sobe no caso, né, junto, mesmo que não ganhe a bola, ele tira a precisão, desequilibra o adversário, reduz a qualidade do cabeceio,
Cabeceio livre, pessoal, dentro da área, é praticamente pênalti em movimento. Na realidade, ele até foi fora, mas como o Adrian teve a participação também, ficou mais fácil dele encobrir o goleiro, né? Então, assim, a defesa começa antes do goleiro. O sistema defensivo é coletivo. Quando um zagueiro ou volante falha no combate aéreo, o goleiro passa a lidar com uma finalização limpa, sem interferência. Então, sim, houve falha do Andro, mas a origem do problema, é aí que está. Para mim, está na falta de disputa do Pulgar. Futebol não é apontar o último toque, gente, na bola, como único culpado. É entender a cadeia de erros. Gol não começa no goleiro, começa na primeira disputa perdida. E tem mais, né? O técnico falou sobre a tal... Vou colocar G aqui, G-U-E-R-R-A, tá? Não vou falar esse nome porque prejudica o vídeo. Na Argentina, né? Contra o Lanús, pela Recopa Sul-Americana. E a resposta foi direta. Aspas para o Filipinho aqui, ó. Futebol não é G-U-E-R-R-A, tá? Se formos para o G-U-E-R-R-A, teremos jogador expulso. Pessoal, ele está certo. A gente precisa parar de transformar todo jogo em G-U-E-R-R-A. Porque quando o Flamengo abandona o jogo para entrar na pilha emocional, quase sempre sai perdendo. Se a gente olhar para trás, os exemplos são claros. Toda vez que o time entra mais preocupado em brigar do que em jogar, o desempenho cai. Briga leva ao desgaste. Jogo inteligente vence campeonatos. Jogos, campeonatos, copas, como essa da Recopa agora. O Flamengo é um time técnico. É um time de passe, de circulação, de inteligência tática. Quando tenta competir na base do confronto físico e da provocação, ele foge da própria identidade do time. E quando perde a identidade, perde rendimento. Isso não significa ser passivo, não significa aceitar pressão. Significa saber competir com controle emocional. Os grandes times, pessoal, sabem jogar clássicos sem virar refém do clima, né? E jogos decisivos também. Sabem suportar provocação sem perder organização. Quando o Flamengo mantém a cabeça fria, ele impõe qualidade. Quando entra na briga, ele se iguala por baixo. É historicamente isso, historicamente isso tem custado caro. Futebol moderno se ganha com intensidade e lucidez. Lucidez, não com descontrole. Então, sim, precisamos baixar a temperatura e elevar o nível, porque o Flamengo é melhor quando joga bola e não quando joga conflito. O Flamengo vai enfrentar o Lanús, né, que eu já acabei de falar, em Buenos Aires, quinta-feira, pelo jogo de ida da Recopa. E aqui está outro ponto que está entre os assuntos mais comentados do dia. O rubro-negro tem apenas uma Recopa em 130 anos de história. Apenas uma. Isso pesa. Felipe falou que quando os jogadores entram no CT e veem o troféu na parede, entendem o tamanho do desafio. E só 2 atletas do elenco já venceram essa competição, né? Ou seja, é a oportunidade de entrar para a história. Defensivamente, o treinador também foi honesto, disse que nunca estarão no ideal, que sempre há o que corrigir, mas destacou a evolução citando nomes como Vitão, Danilo e Ayrton, né? E finalizando, talvez a declaração mais interessante do ponto de vista estratégico, né? Aspas para ele aqui novamente. É impossível definir um Flamengo. Isso mostra algo muito claro, né? Ninguém tem cadeira, né, cativa. Carrascal foi o melhor em jogos anteriores, Luiz entrou e mudou o ritmo. Plata, né, e Bruno Henrique foram escolhidos pela velocidade contra um Botafogo que pressiona alto. O Flamengo está competindo internamente e quando o elenco briga por posição, o nível sobe. Resumo da ópera, né? O Flamengo venceu, o Paquetá marcou, o Pulgar segue
essencial. O goleiro foi bancado e o time chega confiante para a decisão contra o Lanús, né? Agora eu quero saber de você, Flá Geniais. Paquetá, mais perto da área, é o caminho? Interrogação, filho. Andreu, merece sequência? E o Flamengo volta à Argentina com vantagem? Comente aqui embaixo, pessoal, porque a semana promete e promete muito. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo, crédito GE. E não se esqueça, meu querido, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sino da notificação. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras!